Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar, com a permissão de Deus, a nossa leitura no livro do profeta Isaías. E nesta tarde estaremos iniciando a nossa leitura no capítulo de número 38. O título do capítulo é A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livraste-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprira esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade, eu disse: No cessar de meus dias, ir-me às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: Não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim. Como tenda de pastor, cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grol ou a andorinha, assim eu chileava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar minha alma da cova da corrupção. Porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvarás a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: Tome uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga,
e sarará. Também disse Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido de que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio a Ezequias. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixei de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Capítulo 40. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, brandai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a flor. Soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis aqui o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente.
Quem mediu na coxa da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que o nada, é como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o compararei? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se aprodece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não se vos notificou que não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai aos atos os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ela chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim estamos nós esperando no Senhor, ó Pai, como Davi esperou. Ele disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para me ouvir, e tirou-me de um poço de lama, de um lago horrível.
colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor firmou os passos de cada servo do Senhor, e o Senhor ainda firma os passos de teus filhos, ó Pai. Nós estamos esperando no Senhor, esperamos no Senhor para a cura divina, porque o Senhor prometeu que estes sinais seguirão aqueles que creem. Esperamos no Senhor para que as portas se abrem, para que as bênçãos do Senhor se multipliquem em nossas vidas, ó Pai. Em todos os momentos nós estamos aguardando em Ti, como estamos aguardando, ó Pai, no Senhor para sermos transformados. No nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, todos aqueles que têm parado para ler ou para ouvir esta leitura, porque ela é vida eterna, ela é suficiente para tirar a ansiedade, para curar a depressão, para curar todas as doenças, repreender todos os males, porque esta palavra é o Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, vivifica em nossos corações, para que os resultados da Tua palavra sejam materializados nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa tarde com Jesus.